Olá, escoteiros, me chamo Wilton Caian e vim aqui hoje contribuir com vocês com mais um dos nossos vídeos. Dessa vez no Campo Escola PIC-A, falando sobre planejamento. Vamos lá! Mas afinal de contas, o que é planejamento? Planejamento é o conjunto organizado de atividades que serve para determinar o que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. Se a gente parar para pensar, dá para concluir que a gente passa grande parte do nosso tempo planejando. Planejamentos de curto, médio, longo e até longuíssimo prazo. No movimento escoteiro não é diferente. A curto prazo são os planejamentos das reuniões semanais, aquelas que acontecem normalmente nos finais de semana na sede. A médio prazo, aqueles que são os ciclos de programas. E a longo prazo, o planejamento anual, o planejamento da sessão. E a longuíssimos prazos, ali os planos de grupo para 3 ou mais anos. Então, o que a gente pode concluir com isso? Aqui no curto prazo, a gente faz aqueles planejamentos da reunião da semana seguinte. A gente tem ali que se orientar sempre para não deixar para fazer as coisas em cima da hora. Por isso, o planejamento é muito importante. A médio prazo, construir os ciclos de programas, que eles estão aí um pouco mais de meses. A longo prazo, o planejamento anual, que os grupos normalmente constroem seus indabas, aquelas reuniões de chefe no início ou no final do ano anterior, para que a gente consiga concluir e determinar, ou criar, moldar o que vai ser a programação baseado nos calendários distritais, regionais, nacionais e até mundiais. A longuíssimo prazo a gente tem aqueles planos de gestão. Por exemplo, uma unidade escoteira local ela tem gestão de 2 anos, que pode ser reeleita por mais 2 anos. Então faz aquele plano bienal, traçando aquelas metas para o que eu quero para os próximos 2, 3, 4, 5, 6 anos para o grupo, para que as próximas gestões também tenham um norte e recebam uma diretriz, recebam um direcionamento. Por isso, planejamento é de extrema importância para a unidade escoteira local e para o próprio movimento escoteiro. O planejamento estratégico, ele representa um processo de tomada de decisão em termos dos rumos que a instituição toma à frente das mudanças que sempre ocorrem dentro do ambiente externo e também no interno. A nossa instituição também tem um planejamento estratégico, hoje com o tema Crescer para Transformar. É o planejamento estratégico 2016-2021. Mas afinal de contas, o que é isso e para que ele serve? Ele representa um processo de tomada de decisão nos termos dos rumos que a nossa instituição vai tomar em frente às mudanças que sempre estão ocorrendo, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, ou seja, a gente precisa se adaptar a todas essas mudanças. E não é à toa que somos um movimento centenário. Estamos aí há 100 anos nos moldando e nos diversificando de acordo com as mudanças do mundo. E essa decisão ela implica em definir para onde que a gente quer avançar, em que horizonte temporal e com quais valores institucionais a gente vai trabalhar. Esse processo é sempre desenvolvido por uma instância superior da nossa instituição. A implementação é sempre eficaz, entretanto, somente se dá com o envolvimento de todos os níveis da instituição. Ou seja, apesar de serem os níveis mais altos da instituição que cria, ela sempre vai criar mecanismos de ouvir todos os associados, ou pelo menos a maioria deles, para construir aquilo que é desejo de todos, aquilo que é anseio de todos. Esse planejamento estratégico ele tem iniciativa por meio do CAN, que é o Conselho de Administração Nacional, que de forma consensuada trabalha com as orientações da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Daí essas bases estratégicas, ação, objetivos, metas, indicadores e ações são criados ali e depois são disseminadas pelos demais níveis para que elas sejam operacionalizadas, ou seja, é feita toda uma pesquisa, é construído o planejamento estratégico e a missão é distribuída entre todas as regiões, entre todas as unidades escoteiras locais, para que todos consigam atingir e contribuir para esse objetivo. As diretorias regionais elas desenvolvem seu trabalho atendendo às realidades específicas. Então, havendo dessa mesma forma situações ligadas, ambientes internos, externos, contextos a serem analisados. Então, por isso é necessária a elaboração de planejamento estratégico regional para definição dos objetivos e resultados alcançados nesse período. É importante lembrar que o planejamento estratégico ele não é estático, ou seja, ele deve ser entendido como instrumento dinâmico de gestão e que contém decisões antecipadas sobre a linha de atuação e cumprimento da missão da organização.
A elaboração é com base no futuro e é alicerçado em valores, ou seja, ele demanda uma escolha cuidadosa de estratégias para o alcance de objetivos estratégicos. Para a elaboração desse plano institucional, é necessário ter claro e consensuado vários referenciais que se constituem a missão estratégica, que no caso é a nossa missão, visão e valores. A missão da União dos Escoteiros do Brasil hoje é contribuir para o próprio desenvolvimento integral de crianças e jovens por meio do método escoteiro para a vivência da cidadania e construção de um mundo melhor. A missão ela define o que é a organização, seu propósito e como pretende atuar no seu dia a dia. Ela cria um clima de comprometimento dos dirigentes em seus diferentes níveis, bem como a equipe de colaboradores com o trabalho que ela organiza e que ela realiza. A nossa visão ela é a idealização de um futuro desejado para a organização, ou seja, ela difunde um lema motivacional que mobiliza e desafia para a conquista do pretendido. Os valores são relacionados aos valores institucionais. Eles são ideias fundamentais em torno daquilo que se constrói na organização. Então eles representam as convicções dominantes e as crenças básicas que norteiam a atuação na organização, sendo um compromisso institucional. Podemos dizer que são os valores institucionais da União dos Escoteiros do Brasil, a ética em todas as ações e relações, a participação e transparência na gestão da organização e recursos, a valorização do trabalho em equipe e o respeito à diversidade humana e defesa de iguais oportunidades de acesso à educação e inserção social. Agora que a gente fez uma introdução sobre planejamento, é hora de falar do plano de grupo. O plano de grupo é um instrumento que serve para conhecer a atual situação do grupo escoteiro. Nada mais é que um diagnóstico que serve para melhorar os resultados por meio de uma ação organizada. Ela se organiza por metas compartilhadas por todos, organizar os recursos, determinar o que fazer para passar do estado atual para o estado desejado. Normalmente o grupo faz esse plano dentro de um indaba ou dentro de uma reunião, tanto da diretoria do grupo quanto dos escotistas, e muitas das vezes convidam pais, outros colaboradores que podem de certa forma contribuir para o sucesso do grupo. O futuro pertence aos que têm planos para o futuro, pense nisso. Então a vida do grupo escoteiro ela é formada por vários aspectos, e para fazer um plano que integre todos eles é necessário determinar as áreas de afinidades, as áreas estratégicas. Então vamos discorrer sobre cada uma delas agora. Os valores representam a conquista desse objetivo. É a meta fundamental do movimento e representará o maior e menor alcance da tarefa educativa de um grupo escoteiro. O programa educativo são os objetivos educativos propostos e as atividades que desenvolvemos para conquistá-los e o método que usamos para atuar com os jovens. O programa educativo é o meio pelo qual o movimento escoteiro procura alcançar o seu propósito, respondendo às necessidades e interesses dos jovens, avaliá-la constantemente, uma das condições para que o grupo tenha eficácia. A gestão ela fala das tarefas da organização e a administração que desenvolvemos em apoio ao nosso trabalho educativo. Os recursos humanos, eles têm a quantidade e qualidade de adultos que dão testemunho dos valores que contribuem para a aplicação do programa. Os recursos financeiros também não estão distantes. É a obtenção e administração para que os nossos planos se transformem em realidade. E por último, o crescimento, que são as metas que nos propomos para melhorar. Em cada área estratégica, é possível identificar as funções-chave que servem para avaliar se o grupo está cumprindo seu objetivo. E para cada chave define-se um estado atual, um estado desejado, como meta de desenvolvimento. Mas e aí, chefe, como é que eu faço esse plano de grupo? Tem um caminho certo? Tem como mapear, enumerar o que eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro? Sim, tem como. Nessa formulação do plano de grupo, a gente vai tratar cada etapa como um indicador de desenvolvimento, sendo o primeiro deles determinar o estado atual, que é o diagnóstico participativo que identifica os desafios que a gente deve enfrentar. O segundo é descrever a visão, para onde é que a gente vai. A gente descreve a situação, como é que a gente gostaria de estar dentro do cenário atual, e o tempo imaginado desse grupo no futuro. Como é que a gente deseja estar daqui para frente, para onde é que a gente vai, qual o direcionamento. A gente precisa em seguida, com o passo 3, estabelecer metas anuais, o que a gente pretende alcançar durante um ano,
Essa meta ela tem que ser factível, tem que ser algo real, não necessariamente superado em um ano, mas deve alcançar uma melhoria em relação ao estado atual. O quarto, a gente deve projetar ações. Cada meta ela pode motivar uma ou várias ações que devem ser precisas. Essas ações podem ser realizadas pelo grupo ou por alguns de seus componentes estruturais. Então, no que consiste, a quem se destina, quando se realizará, são perguntas que a gente deve responder quando projetar essas ações. E no passo 5, a gente deve designar os responsáveis, que pode ser uma pessoa, um componente do grupo, uma das sessões, e fica muito claro que quem deve assumir a coordenação dessas ações tem a responsabilidade de individual ou em coletivo realizar o cumprimento do prazo que foi definido lá no momento anterior. No passo 6, nós vamos confeccionar um calendário. E essas sessões elas devem conhecer o calendário antes de dar início ao primeiro ciclo de programa. Nada de começar o ciclo de programa sem conhecer o calendário, sem divulgar o calendário. O indicado é que o plano de grupo ele seja formulado no final do ano escoteiro, no momento que vão sentar para avaliar os ganhos do ano, os acertos do ano, aquilo que ficou pendente para realizar no ano seguinte, usar aqueles mecanismos que a região, o distrito já disponibilizam, utilizar os temas anuais como foco para realizar as atividades e construir o calendário para o ano seguinte. Nada impede que a gente deixe de fazer o calendário em dezembro do final do ano para fazer em janeiro, logo no início do ano seguinte. Isso não é necessariamente um problema, mas o indicado é que a gente feche um ano já com uma avaliação e já comece o ano seguinte com o pé direito. No passo 7, nós vamos estabelecer um sistema de avaliação que permita corrigir e reforçar durante a execução. Ou seja, não devemos esperar só o final do ano para fazer uma reunião, planejamento e avaliar aquilo que foi erro ou acerto, ou aquilo que foi possível ou não possível. De repente, os grupos podem a cada trimestre fazer uma reunião de avaliação, se não for difícil a cada semestre, mas que reúnam para avaliar se aqueles temas propostos, se aquilo que foi proposto no calendário, se as metas foram cumpridas dentro do prazo e foi anteriormente desejado. Então, não deixem para fazer essa avaliação no último momento. Procurem sempre corrigir dentro daquele período para que seja possível, não neste ciclo, mas no próximo ciclo, concluir aquilo que está pendente. Falando um pouco sobre as etapas do planejamento, a gente pode dividir elas em discussão, decisão, execução e avaliação. Na primeira etapa de discussão, a gente vai constituir uma enquete, a pesquisa de interesses, a coleta de informações e análise. Na enquete deverão constar assuntos no questionário para avaliação do ano, falando sobre atividades, reuniões de patrulha, atuação da corte de honra, a própria Comad, atuação da chefia, os materiais, a progressão dos jovens, autoavaliação. Depois de feito o diagnóstico, partimos para a segunda etapa, que é a etapa de decisão, justamente o prognóstico. Tudo isso é feito pela chefia levando em conta os interesses do jovem e como ele se encontra. Um bom plano ele deve ter uma formação simples. Para a definição de cada objetivo são necessários os seguintes itens: o verbo de ação, mais resultados esperados, mais o prazo, mais o responsável, se for aplicado. Por exemplo, definir a camisa da tropa até 31 de dezembro. O responsável é a corte de honra. Outro exemplo, viabilizar a aquisição de 2 barracas tipo canadense para a patrulha Lobo até o dia 1º de janeiro do ano seguinte. O responsável é o chefe de tropa. Um outro exemplo, atingir o índice de 80% de frequência no Conselho de Paz. Essa é a responsabilidade do presidente do grupo. Dividindo essas etapas, o plano ele não vai ser medido pela quantidade de objetivos, mas sim pelos resultados alcançados desses objetivos. Para concluir essa etapa, um bom plano ele não é medido pela quantidade de objetivos, mas sim pelos resultados. Então, foco no resultado. Na etapa execução, como o próprio nome diz, é a implantação do plano anual através do detalhamento feito no ciclo de programa. É de suma importância que os ciclos eles estejam bem integrados no planejamento anual e facilitem os trabalhos administrativos e práticos, mantendo a coerência e as condutas a serem adotadas por todos. Um ponto importante que a gente tem que observar é a definição dos atributos das sessões: tempo, os recursos humanos, os recursos materiais, etc. E na quarta etapa nós temos a avaliação. Ela é a última etapa do plano e ela não deve somente ser realizada no final do ano. A gente deve realizar essas avaliações periodicamente em todos os níveis. E chegando na quarta parte, que é a avaliação. Ela é a última parte do plano, mas ela não deve ser realizada somente no final do ano. A gente deve realizar essas avaliações periodicamente em todos os níveis. A gente não pode esquecer que todo plano ele é como se fosse uma bússola. Ela indica a direção, mas ao mesmo tempo é flexível.
Então, volta e meia a gente precisa corrigir conforme as necessidades que se apresentem. O planejamento ele significa decidir adiantadamente o que deve ser feito para alcançar os objetivos definidos e as metas no período do ano, a relação de atividades, e por mês elas devem ser relacionadas a atividades nacionais, regionais, de grupo, baseados na direção nacional, que tem ali os elos, os mutirões, as regionais, que tem os aniversários de grupos, acampamentos, as confraternizações, e as datas de atividade da Alcateia, aniversário da Alcateia, acampamentos, acantonamentos, as atividades específicas do grupo. Nós devemos ter essa relação de atividades concretizada num documento, que é o calendário, e elas devem ser de conhecimento de todos e com datas muito bem definidas. Uma outra parte também é o efetivo, que é a quantidade de jovens que a gente vai iniciar o ano e a evasão prevista durante esse período. Então a evasão prevista é a passagem dos jovens para outra sessão e não necessariamente as pessoas que vão sair do grupo e não vão retornar. E qual o efetivo que a gente pretende atingir no final do ano? Então é preciso manter aquele número de associados que a gente iniciou o ano. No máximo eles passarem para uma nova sessão, mas que não saiam do grupo. Se isso estiver acontecendo, a gente deve fazer um outro diagnóstico para entender por que existe evasão e como é que a gente faz para sanar esse problema. Um outro ponto importante é a formação dos escotistas e dirigentes dentro da unidade escoteira local. Por semestres, a região normalmente oferece cursos de formação divididos por distrito e por demanda específica. É muito importante que na primeira oportunidade nós possamos levar nossos adultos. Nós entendemos que a necessidade de que eles se atualizem na formação e procurem sempre fazer os cursos que estão disponíveis, tanto o preliminar como o intermediário quanto o avançado. Formação é muito importante e se a região não oferecer cursos técnicos e demais capacitações, que o adulto possa procurar isso no local mais próximo possível, com as devidas autorizações para que possa fazer. Não esqueça também de aproveitar os cursos online que são disponibilizados pela União dos Escoteiros do Brasil em seu site nacional. E por último, e não menos importante, é o sistema de progressão dos jovens, que é a quantidade de jovens por etapa de progressão no primeiro semestre e a expectativa ao final do segundo semestre. Ou seja, os jovens precisam progredir. Não adianta só manter o associado no grupo se a gente não cria mecanismos e atividades para que a gente possa contribuir para que eles alcancem o seu distintivo especial do respectivo ramo, da respectiva sessão. É preciso que a gente tenha consciência de que se o grupo não tem condições de atendê-lo, a gente deve criar mecanismos ou no grupo vizinho ou grupos específicos de trabalho para que contribua na formação desses jovens. Assim como todos os adultos devem chegar na insígnia de madeira, todos os jovens devem conquistar dentro do seu ramo distintivo especial e é tarefa nossa como adulto contribuir para a formação deles. Então, agora que você já sabe um pouquinho sobre planejamento, eu quero te convidar para fazer um pequeno teste, um módulo, uma dinâmica. Então, você pode fazer isso em conjunto ou convidar amigos escoteiros para fazer. E ela é muito simples. Dentro do seu planejamento anual fictício ou real, você vai criar mecanismos para construir atividades específicas e atividades estratégicas. Você vai desenvolver essas atividades dentro do seu grupo escoteiro. E como você faria isso? Você primeiro vai escolher uma das atividades que eu vou te propor agora. O Mutego, o Muticom, o Educação Escoteira, o Jornada X ou o Dia do Amigo. Você escolhe uma dessas atividades e planeja como é que você vai construir ela. Como é que você vai começar, o local que vai fazer, quem deseja atingir, quais as sessões vão participar, quais os objetivos dessa atividade e quais os resultados esperados. Você vai colocar isso num documento simples, pode ser em Word, pode ser em PDF, pode ser em PowerPoint, pode ser escrito na mão. E você vai postar no link que eu vou deixar no final do vídeo. Então você constrói como é que você gostaria que essa atividade acontecesse, faz todos os planejamentos possíveis com base naquilo que você aprendeu nesse módulo. Vou deixar para ti também o link do módulo específico do curso avançado que fala sobre planejamento e você vai discorrer em cima desses temas abordados. No final desse módulo você vai responder uma enquete e vai postar esse seu trabalhinho lá, para que a gente possa estar junto avaliando e te dando um feedback. Você deixa seus comentários no final do vídeo. A gente vai abrir um espaço para que você entre também em contato com a gente via e-mail. Esperamos que você tenha gostado desse módulo, pois virão muito mais por aí. Até lá, sempre alerta.